talento inato que foi ofuscado pelo preconceito. Sócrates comparava a maiêutica com a profissão de sua mãe, que era parteira. Assim, ele ajudava as pessoas a dar à luz a novas ideias e visões filosóficas, da mesma forma que sua mãe auxiliava mulheres a dar à luz aos seus filhos. Era do pensamento de Sócrates que seu método não era um método de ensino. Dizia ele que não transmitia conhecimento nenhum ao seu interlocutor, mas o auxiliava a trazer, de dentro de si, as respostas reais para os questionamentos. Alcançar o sucesso pelos próprios méritos vitoriosos, os que assim procedem. A filosofia de Sócrates atraiu inúmeras pessoas. Muitos foram seus discípulos, mas entre eles podemos destacar Antístenes, Xenofonte e Platão. Platão foi o maior discípulo de Sócrates. Foi ele quem escreveu sua biografia e grande parte das informações que temos sobre ele até hoje, como suas doutrinas e registros históricos de sua vida particular. Por esse motivo, é muito difícil discernir quais ideias são inteiramente de Sócrates e quais ideias foram incorporadas por Platão. Naturalmente, surgiram diversas escolas baseadas no pensamento socrático. A maior delas é a Academia Platônica, de Platão. Apesar de ter sido baseada nos preceitos socráticos, ela não possuiu a grandeza espiritual de Sócrates e foi influenciada por fatores aos quais Sócrates consideraria supérfluos. Outras escolas menores surgiram, mas nenhuma delas foi capaz de manter o espírito filosófico de Sócrates. Aos 71 anos, Sócrates foi condenado à morte, acusado de ateísmo e de corromper os jovens com a sua filosofia. No entanto, essa acusação era apenas superficial. Grupos de atenienses de grande poder na época estavam ressentidos com Sócrates por sua conduta tão diferente do senso comum da época. Sócrates aceitou sua condenação e ficou preso por 30 dias antes de sua execução. Críton, um de seus discípulos, lançou-lhe a proposta de fugir da prisão para viver, mas ele recusou, dizendo que iria cumprir todas as leis gregas. Ao dia de sua execução, Sócrates, mesmo antes do pôr do sol, tomou um banho e se preparou para sua execução. Pediu então o copo de cicuta, um veneno de origem vegetal bastante poderoso, e o bebeu sem hesitação. Seus discípulos então se romperam em lágrimas. Foi então que Sócrates os encorajou. Estejam calmos então, tenham firmeza. Momentos antes de morrer, Sócrates faz seu último pedido. Pede a Críton que sacrifique um galo para Asclépio, o deus da medicina. Assim era feito a cada vida que se dizia ter sido salva por Asclépio. Por esse fato, acredita-se que Sócrates acreditava numa outra vida após a morte. Não obstante, Sócrates encarou todas as etapas de sua condenação com vigor e paciência. Se alguém lhe perguntasse: "Não tem vergonha, Sócrates, de ter dedicado a vida a uma atividade pela qual te condenam à morte?" Ele responderia: "Estás enganado se pensas que um homem de bem deve ficar pensando, ao praticar seus atos, sobre as possibilidades de vida ou de morte. O homem de valor moral deve considerar apenas em seus atos se eles são justos ou injustos, corajosos ou covardes." Apesar das centenas de anos que separam as ideias do grande filósofo Sócrates com a realidade atual, o seu pensamento ainda está vivo e permeia nossa sociedade questionando:
Será que nós, todos nós, reconhecemos os limites da nossa própria ignorância?